Kulan, shalom a todos os amigos do canal Teshuvah Total para mais um pedacinho da Torá. Eu sou Renato de Príncio e quero passar para vocês o estudo hoje da Parashá Kedushim. Antes de iniciarmos essa Parashá, quero convidar vocês para fazermos a contagem do Homer, né? Então, como o Eterno nos orientou, vamos começar com a leitura. Deixa eu ligar o laser. A leitura Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzvanu Al Sefira Haomer Hayom Shelosha Asar Yamin Laomer. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica nos teus mandamentos e nos ordena sobre a contagem do Homer. Hoje é o dia 13 do Homer. Feita a nossa contagem do Homer, eu quero convidar vocês para abrir o seu coração para o Eterno, dizer a cada um toda a orientação que Ele nos traz nessa semana em que nós estudamos a Parashá Kedoshim, Parashá que nos ensina a ser santos. E o que é ser santo? Ser santo é cumprir as orientações do Eterno, é fazer aquilo que o Eterno nos diz para fazer e não fazer aquilo que o Eterno diz para não fazermos. Então, é seguir os seus ensinamentos. E essa semana ele nos traz esse grande ensinamento, esse ensinamento que já começamos a estudar na terça-feira, no momento do hebraico, quando vimos a questão da Peat, o canto da barba, o canto do cabelo, o canto da sua propriedade, do local onde você planta e deixa uma borda para que as pessoas necessitadas, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros possam se alimentar. Então, nós temos nessa Parashá muitos ensinamentos, muitos hukim, né? São os mandamentos pequenos, são os mandamentos que dizem respeito à própria pessoa. Os mandamentos maiores, as mitzvot gadol, são os mandamentos em que o não cumprimento afeta outras pessoas. E os mandamentos menores são aqueles que atingem a própria pessoa, como, por exemplo, o corte de cabelo, ou a barba, enfim. São esses mandamentos menores que nós temos que aprender, temos que estudar nessa semana. E hoje eu quero trazer para vocês, nesse pedacinho, um mandamento que traz muita discussão, traz muitas controvérsias, porque os mandamentos pequenos, eles têm essa característica, né? São mandamentos que o Eterno diz para fazer e nós não temos muita noção do porquê fazer isso, por que a gente está deixando de fazer determinadas coisas que o Eterno diz para fazer e pronto, né? Fazemos e pronto. Mas o Eterno nos traz então a Torá e vários ensinamentos, e nós vamos pegar aqui o capítulo 19, o verso 19, que diz: Et hukotai tishmoru bementerra lo tarbia kilyahin sadha lo tizitha kialim uveget Kilyaim Shatnes Lo Yale Aleha. Então,
aqui o Eterno está dizendo que nós devemos guardar os seus ensinamentos, os seus estatutos, né? E não juntaremos animais de espécies diferentes. Também não misturaremos sementes diferentes e não misturaremos roupas de linho e lã. Não misturaremos tecido de mistura de linho e lã sobre o nosso corpo, né? Então esse termo shatnez significa a mistura de linho e lã. Muitas traduções trazem não misturará 2 fios, mas na verdade não são 2 fios quaisquer. Aqui é exatamente a mistura do linho e da lã. Por que não misturar linho e lã? Ora, nós sabemos que o Hukim não tem uma explicação. A gente deve obedecer e pronto, né? E a Torá, ela nos traz muitos ensinamentos e ela repete muitos ensinamentos. Há muitas citações sobre vestuário na Torá. Nós temos, desde Adão e Havá, nós temos a primeira citação no capítulo 2, verso 25. Eles descobrem que estavam nus, né? Mas não se envergonhavam. Eles viviam no Gan Eden, o Gan Eden, o jardim no Éden. Eles estavam nus e não se envergonhavam por isso. No momento que eles fazem a primeira transgressão, ou seja, eles desobedecem uma determinação do Eterno, o Eterno então os retira do Gan Eden, os coloca no nosso mundo, e aí, antes de que eles saiam, o Eterno, no capítulo 3, verso 21, o Eterno faz para eles túnica de luz, né? Túnica de or, que também representa túnica de couro, de tecido, de pele de animal. Então, é uma conclusão minha, né? Todas as conclusões que eu apresento, todos os estudos que eu apresento aqui no pedacinho da Torá, são conclusões que eu tiro da minha leitura, da minha experiência. Muitas vezes são contrárias às próprias conclusões de vocês que estão assistindo, dos Morim do canal. Muitas vezes enfim, conclusões que eu tiro e que eu apresento para que vocês possam refutar ou concordar ou discordar. Aqui ninguém é dono da verdade, simplesmente estamos trazendo a nossa interpretação. E eu entendo que nesse momento em que Adão e Havá saem do Gan Eden e precisam vestir uma roupa, não era simplesmente para cobrir a sua nudez. Não era esse o objetivo. Afinal de contas, eles já se viam nus há muito tempo, não havia problema nenhum. E eles iam continuar se vendo nus, não tinha problema nenhum. No meu entendimento, é porque o Gan Eden, a temperatura era amena, eles poderiam viver sem roupa tranquilamente, mas no momento que eles saem do Gan Eden, que eles vão passar para um mundo onde existem várias intempéries, onde existe calor, frio, chuva, seco, eles precisavam de uma proteção para o corpo, né? Então, essa roupa que o Eterno lhes dá, a roupa que nós usamos hoje, ela serve basicamente para a nossa proteção física, a nossa proteção do corpo, né? Porque nós podemos sofrer com o calor excessivo, nós podemos sofrer com o frio excessivo, e o Eterno sempre pensa no nosso bem-estar, né? Na nossa segurança, na nossa saúde. Então, por isso que nós usamos roupa. Claro que o ser humano desvirtua muitas vezes o uso de roupas, e como nós vimos na Parashá do último Shabat, né, quando o Moreh Haimson nos orienta, na Parashá Haremot, né, nos orienta ali a não usarmos roupas que expressam muito a sensualidade, que despertam a sensualidade, ou não usarmos roupas maltrapilhas, rasgadas, né, que isso tudo é uma afronta à orientação que nós temos na Torá. Então, a roupa, ela é basicamente um vestuário, uma proteção para a nossa pele, uma pele de ouro ou de luz, né? Uma pele que o Eterno nos faz no momento em que Adão
e Havá deixam o Gan Eden. E nós temos durante vários capítulos da Torá, nos profetas, nos escritos nazarenos, nós temos túnicas, nós temos vestes, né? E sempre o Eterno nos ensinando da importância dessas vestes. Por exemplo, nós temos a túnica, a Ketonet de Yosef, nós temos o manto de Noah, nós temos o manto que Moshe usava, que ele colocou a mão, tirou a mão com tsaraat, colocou a mão ficou boa. Nós temos depois a roupa do Cohen, dos Kohanim, a roupa do Cohen Gadol, com todos os detalhes, com todas as especificidades que nos foram relatadas em capítulos anteriores. Depois nós temos em vários momentos, né, até a túnica de Yeshua, o manto que o cobriu depois que ele foi retirado do madeiro. Então, nós temos em vários momentos a citação dessas vestes, né? E isso, ela sempre foi atentado para não se misturar linho e lã nessas vestes, né? Então, essas vestes sempre eram, na sua maioria das vezes, sempre eram de linho. E nós vamos ver aqui o porquê. Por que essas vestes eram de linho e por que não devemos misturar o linho e a lã. Então, vamos entender o que é o linho. O linho é um vegetal. O linho é um arbusto que cresce aí uma altura de 1 metro, 1 metro e pouco, e quando ele atinge, quando ele está maduro, ele é cortado, né, carregado, e há um processo aí para se transformar em fibras e é fiado, ou seja, é transformado em linhas que vão se tornar tecidos, que vão se tornar vestes, né? Mas o linho também serve como alimento. A semente do linho é uma semente muito rica em ômega 3, né? Então ela tem características muito importantes para a nossa saúde, né? Para a nossa alimentação. Então a reposição de determinados minerais a gente consegue comendo a semente do linho. O óleo da semente do linho também é muito usado, né? Principalmente o óleo de linhaça é muito usado para mistura de tintas, enfim, tem muitas utilidades. O linho tem mais de 8.000 anos, é um vegetal que é muito utilizado, foi muito utilizado em toda a história. Nós temos então a lã. A lã ela é produzida pelo carneiro, pela ovelha, pelo cabrito, pelo cordeiro, pela ovelha e pelo carneiro, né? O cordeiro já é muito pequeno, é o filhote, então certamente não é tirado o pelo dele, mas quando ele já se torna adulto, né, quando esse pelo já atinge uma determinada altura, ele é cortado, né, ele é tosquiado, é um processo em que se retira essa lã e ele é transformado também numa linha, num fio, e pode ser produzido tecido, pode ser colorizado, pode ser então preparado de várias maneiras e preparado roupa com a lã. E também o carneiro é um animal kasher, é um animal que pode ser comido pelo ser humano, né? Existe até nas churrascarias servem muito aí o carneiro ou o cordeiro com creme de menta, né? Muita gente gosta. Eu sinceramente não sei qual o sabor, nunca comi. Na época que eu comia carne, nunca tive a felicidade de comer um carneiro, né? Mas não faz falta nenhuma, eu prefiro aqui hoje comer a minha linhaça. De vez em quando eu como um pouco de linhaça, né? E então, por que a gente não misturar esses dois fios, né? Por que a gente não misturar esse tecido com um tecido produzido
dessa forma. À primeira vista, nós podemos dizer, olha, o Eterno diz para não misturarmos animais diferentes, né? O Eterno diz para não misturarmos grãos diferentes. Então, certamente, é óbvio não misturar um reino vegetal com o reino animal. Então, aqui a gente estaria misturando não só grãos, sementes diferentes, mas estaríamos misturando semente vegetal com um produto animal. Então, essa é uma explicação que muita gente dá, né, da origem desse Ruquim, por que não misturar, mas existem alguns outros detalhes que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, que me saltou aos olhos aí nessa semana em que eu preparei esse material, né, graças a um material que me foi fornecido, e eu pude aprender algumas coisas a mais e ligar com alguma área do meu conhecimento, que é a área da física, né? Então, a gente tem que lembrar, né, voltar lá ao livro de Bereshit, né? Eu sempre volto ao livro de Bereshit, porque é o livro da criação, é o livro onde o Eterno nos mostra como tudo foi feito, e a gente tem muito que aprender ali. Eu acho que uma vida não é suficiente para a gente aprender o que vem explicado no livro de Bereshit. Então a gente lembra lá da primeira frase, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que o Eterno cria o tempo, cria o espaço e cria a matéria, né? Então, nesse momento, o Eterno cria os átomos, cria todo o nosso universo, toda a matéria, que futuramente, né, no quarto dia, vai então começar a dar forma à vida, né, aos seres vivos. Então, nesse primeiro momento, quando o Eterno cria o tempo, o espaço, a matéria, ele também cria a transferência de energia. O que é a transferência de energia? É quando você tem algo que está energeticamente ou vibrando ou com uma capacidade maior do que outra, ele cede para outra. Há busca de um equilíbrio no universo. O universo busca sempre o equilíbrio. Onde há mais energia, essa energia é dada para uma região onde há pouca energia. Então o Sol tem muita energia, essa energia ela vem até a Terra, que tem uma energia menor. Então esse é o Ruach Elohim, o mover do Eterno, que faz com que essa energia busque diferentes locais e venha do maior, do que tem mais, para o que tem menos. É como se fosse a Tzedakah, né? Aquele que tem mais compartilha com aquele que tem menos. Isso vem dessa primeira frase de Bereshit. Então, sem o Ruach Elohim, não haveria vida, não teríamos a vida, né? Então, por exemplo, o Ruach Elohim é responsável pela evaporação da água do mar, a formação de nuvens, e essa nuvem então se derrama como água doce sobre a terra, fazendo com que o ciclo de vida possa existir, né? Sem água não há vida, mas a água salgada também não traz vida. Então essa evaporação, né, pela temperatura mais quente aqui em cima, a água evapora, né? Ela vai trocando de energia, né? E isso vai para a terra que está mais fria e cai como água doce e alimenta todo o nosso planeta, assim como o sangue alimenta todas as células do nosso corpo, né? O coração dá muita energia para o sangue para que ele possa circular. Então, tudo isso está nesses primeiros versos de Bereshit. E os átomos sempre vibram, assim como o Eterno criou uma primeira oscilação, como o Eterno criou um primeiro... quando ele cria a luz e separa a luz da escuridão, ele cria um ciclo. O seu próprio Ruach é uma noção de coisas que oscilam, né? Que passam de
momento de um estado para outro. E os átomos todos têm essa oscilação, nada está parado no nosso universo. Então, nós temos que essa oscilação aparece já em Bereshit, capítulo 1, verso 3, e do verso 3 ao verso 5, quando o Eterno separa a luz da escuridão e diz que Yehi Erev Veyehi Boker, e foi à tarde, foi amanhã, dia 1. Então, o ciclo dia e noite, ele é importante para a vida. Não há vida sem esse ciclo dia e noite. Se houvesse só dia ou só noite, nós não existiríamos no planeta Terra. Então, esse ciclo é muito importante. E o que é uma oscilação? Quando a gente tem um lago, uma piscina e cai uma gota d'água, uma pedra, nós temos aí o aparecimento de ondulações. Essas ondulações, então, é que são as oscilações, mostrando aqui que a água uma hora vai para cima, outra hora vai para baixo. Se a gente pegar uma mola que tem essa mesma característica de ficar vibrando, colocar aqui uma folha de papel que vá percorrendo aqui nessa direção com uma velocidade constante, colocar uma caneta aqui, essa mola, enquanto essa mola vai subindo e descendo, esse aqui vai movimentando para lá, nós vamos ter aqui uma senoide, ou seja, é noite e é dia. Ou, se você quiser fazer diferente, é dia e é noite. Ou seja, são os ciclos se repetindo. E isso no universo, tudo oscila, tudo vibra, nada está parado, né? Todos os átomos se movimentam dessa maneira. E alguns podem se movimentar de uma forma e outros de uma maneira mais rápida, né? Então, entre dois pontos iguais, né, uma mesma curva, nós chamamos do comprimento da onda. Pode ser entre esse e esse, pode ser entre esse e este, pode ser entre este e este, não importa, isso é sempre o comprimento dessa onda. E se vibrar mais rápido, como esse aqui tem 3 oscilações, enquanto esse tem uma, a gente diz que esse aqui é 3 vezes mais energético que esse aqui. É uma forma da gente expressar essa oscilação, ou essa aqui, ou essa oscilação do mar, ou essa oscilação do dia e da noite. E a altura dessa onda, né, do momento que ela sobe e inverte o seu movimento, a gente chama de amplitude, né? Então, isso tem muito a ver com o que a gente vai estudar do linho e da lã, né? Do linho é usado como vestiário em toda a escritura. Então, vamos pensar aqui num estudo que foi feito há 100 anos atrás, em 1920, por um inventor americano, Dr. Royal Raymond Rife. Esse inventor, ele estudou as frequências vibracionais de centenas de micro-organismos, ou seja, seres microscópicos que atacavam plantações ou atacavam seres humanos e animais. Então, esses seres causavam doenças e eles tinham uma vibração. Ele estudou a vibração desses micro-organismos e conseguiu identificar que algumas doenças eram relacionadas com algumas vibrações. Então, isso é um estudo muito interessante, porque se a gente conhecer as vibrações de, por exemplo, cada órgão do corpo humano, a gente pode identificar excesso de um elemento químico ou falta de um elemento químico e pode, então, fazer com que uma vibração oposta, né, ou então, por exemplo, fornecendo tal elemento ou retirando esse elemento da sua alimentação, fazer com que essa vibração de uma doença, por exemplo, seja anulada e a pessoa recobre a sua saúde. Então, é um estudo que, ao meu ver, deveria ser continuado, porque nós estaríamos falando aí de uma nova medicina, onde se pode fazer um diagnóstico a partir da identificação das vibrações de cada órgão, de cada tecido, de cada parte do corpo humano, e aí produzir uma maneira de curar sem
cirurgia, sem uma medicação pesada, enfim. Poderia ser um estudo que levaria a grande melhoria da saúde de todos os seres humanos. Mas a gente cai sempre no problema da ganância humana, né? Porque sem aplicação de medicação, de uma medicina que envolva cirurgias, hospitalizações e enfim, todo esse processo de saúde mundial que movimenta muito dinheiro, talvez não seja interessante, mas a ideia desse Dr. Reif, ela foi usada depois, né? Então, ela foi usada mais recentemente, há 20 anos atrás, por uma médica judia, a doutora Heidi Yellen. Então, ela observou a frequência de assinatura de tecidos. Então, ela não estudou micro-organismos, mas ela estudou tecidos de vestuário e aí observou, por exemplo, que um corpo humano sadio tem uma frequência de assinatura, ou seja, um tecido, um corpo humano sadio vibra com uma frequência de 100 oscilações em um segundo, né? E algodão natural, o algodão que vem da planta, né, do algodão, ele também tem essa mesma frequência. Já um corpo humano que apresenta uma doença crônica, ele tem uma frequência menor que 50 Hz, ou seja, uma pessoa que está adoentada, que tenha depressão, ou enfim, qualquer outro tipo de doença, ela tem uma vibração menor. Então, se ela buscar aumentar essa vibração, ela pode se curar, né? Então, como a gente aumenta essa vibração? Através de várias técnicas, que não é o caso aqui a gente discutir essas técnicas, né? Mas existem várias técnicas para isso, né? Estudar o trabalho dessa doutora pode nos orientar a isso, mas não é o nosso objetivo aqui tratar de como curar ou como medicar alguém, né? Um corpo que está à beira da morte, né, com uma doença praticamente terminal, essa vibração chega a 15 Hz, né? E é interessante notar que os tecidos sintéticos, né, poliéster, rayon, seda, têm essa mesma frequência de um ser humano à morte, enquanto um algodão natural tem uma frequência igual à do ser humano sadio. Então, talvez possamos explicar por que tantas pessoas adoecem cada vez mais. Talvez esse tecido que estejam usando sobre sua pele esteja prejudicando a sua saúde. O algodão não natural, o algodão sintético, ou um algodão em que são usados ácidos para branquear e depois colorizar, ele tem uma frequência baixa também de uma pessoa que está com uma doença crônica. Então, não é aconselhável que se utilize esses materiais. A seda, ela não é um tecido sintético, mas a seda é produzida por um inseto que não é kasher, que não é recomendado, né? Então, não é autorizado para uso o único produto de animal não kasher autorizado pelo Eterno é o mel, né, que é produzido pela abelha. Então, o bicho da seda, ele produz, a partir da folha da amora, ele produz esse fio de seda que é utilizado e tem algumas características interessantes para quem trabalha com costura, mas ele não é adequado aqui por essa frequência de assinatura vibracional da seda. E o linho? Qual é a frequência do linho? E qual a frequência da lã? Será que essa recomendação do Shatnez, ou seja, da mistura de linho e lã, ela tem alguma coisa a ver com isso? Será que ela é realmente
esse ruquim que o Eterno nos ensina a que não devemos usar, é porque o Eterno nos ensina na Torá, várias vezes ele repete a mesma instrução para que a gente grave bem as situações distintas em que esse ensinamento é válido. Nós fazemos isso aqui no canal também, nós repetimos, eu repito o que o Moré Daniel falou, o que o Moré Raimson falou, o Moré Raimson repete o que o Moré Felipe falou, enfim, todos repetimos sempre para que a mensagem chegue, de alguma maneira ela chegue e fique sedimentada, porque muitas vezes eu falo alguma coisa que você está ouvindo não capta na sua totalidade, mas aí quando você ouve um outro Moré repetindo, você acaba entendendo. Por isso que essa forma de ensino é uma forma muito produtiva dentro da Torá, e a Torá repete várias vezes as instruções, então a gente tem que ficar atento com essas repetições, atento para aprender, né? Então muitos estudos, muitos cientistas têm observado isso, né? Mas ainda não é um estudo muito estimulado, né? Porque as implicações comerciais certamente vão trazer prejuízo financeiro para muita gente. E então, o que é o linho, né? O linho ele tem uma frequência de 5.000 Hz. E a lã tem uma frequência, imaginem de quanto, né? Exatamente 5.000 Hz. Então, por que o Eterno disse para não misturar esses dois? Porque se a frequência do ser humano é 100 e a gente tem aqui 5.000, a gente tem 50 vezes mais, a gente teria um benefício muito grande no uso desses dois aqui. A gente teria um uso muito benéfico para a saúde, mas a gente tem que entender como que as coisas funcionam. Imagina aquela nossa gota d'água lá pingando lá, uma pedra caindo num lago ou numa piscina onde a água está no espelho, né? Ele provoca essas ondas. Agora, se a gente colocar aqui uma barreira com dois orifícios, ou significando aqui que a gente vai ter uma pedrinha caindo aqui, uma pedrinha caindo aqui, essa formando umas ondas como isso aqui, essa também formando ondas como isso aqui, essas ondas vão interagir e a gente vai ter um padrão, como a gente chama, um padrão de ondas e um espaço sem nada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente tem duas ondas fluindo, né, na mesma fase, ou seja, quando uma sobe, a outra sobe do mesmo jeito, na mesma frequência, com a mesma amplitude, a gente vai ter uma onda resultante que é a soma das duas. Então, se você somar esse ponto com esse, você vai ter esse ponto aqui. Se você somar esse com esse, você vai ter esse aqui de baixo. Isso é, então, como resultado, um aumento da onda, que é exatamente essa região aqui, né? E se as ondas andarem defasadas, ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui, a soma das duas, né, como uma está positiva e a outra está negativa, ela vai se anular, ou seja, vai ter esse caminho aqui que praticamente não tem oscilação, né? Então, é como a gente diz, né, se você tiver a mesma vibração do Eterno, se você for um ser doador e não um ser... o Eterno é doador por excelência, e se nós formos doadores também, a nossa energia vai aumentar, o Eterno vai estar, nós vamos ter afinidade com o Eterno. Agora, se o Eterno é doador e você é só um recebedor, você vai afastar o Eterno, a resultante disso vai ser uma resultante zerada. Então, por isso que a gente deve sempre fazer a tzedakah, a gente deve sempre contribuir, compartilhar tudo que a gente tem com o próximo, porque a gente vai estar vibrando, né, e aumentando o resultado das nossas ações. Então essa é uma analogia que a gente pode fazer da física
com os ensinos da Torá. E o que acontece com o linho e a lã é que justamente as frequências dos dois são defasadas. Então, quando você mistura linho e lã, o resultado é nulo, ou seja, um anula o efeito do outro. Então, nós temos que pensar que o Eterno, já lá no livro de Vaikra, ele já nos mostra a importância de não misturarmos tecidos, fios de linho com fio de lã, porque a gente vai perder os benefícios tanto da lã quanto do linho. Então usa um ou usa o outro. Se você tem um talite de algodão, use uma roupa de algodão. Se você tem um talite de lã, use uma roupa de lã. Se você tem um talite de linho, use uma roupa de linho. O talite é o manto onde se fazem as orações, o manto que cobre o corpo, geralmente usado pelos judeus. Então, a lã, ela tem uma característica muito importante, ele age como um isolante térmico, muito útil para regiões frias, para situações em que a temperatura externa ao corpo é muito baixa. Ele é muito confortável e também é bastante durável. A gente tem que sempre lembrar que a lã não esquenta o corpo. Nenhum tecido esquenta o corpo e nenhum tecido esfria o corpo. Na verdade, ele é um isolante térmico. A sua temperatura do seu corpo é 37 graus. Se você está numa região que é 18 graus, o calor do seu corpo vai da região de mais energia, que é o seu corpo, para uma região de menos energia, que é justamente o ar que está à sua volta. Então, quando você coloca a lã, essa energia para de sair. Quando a energia sai do seu corpo, você sente frio, Você está perdendo energia. Quando a energia entra, você sente calor, E você sente quente. Então, quando você coloca um isolante térmico, você deixa de perder essa energia e o seu corpo parece que aquece. Então, não é a lã que aquece, mas a lã isola o seu corpo do ambiente externo. E a lã e o pano de linho, nós vamos ver que ele age como uma antena para a energia. Quando já foi observado que quando se coloca um tecido de linho sobre um ferimento ou uma dor local, ele acelera o processo de cura, e isso é citado muitas vezes dentro da Torá de Moshe, a Torá do Eterno. O linho, que em latim quer dizer ser mais útil, ele tem muitas características. Eu não vou ler todas porque o nosso tempo é curto, mas vocês vão receber esse material em PDF, e podem então ler com mais calma depois e observar a importância do uso do linho. Ele é antibacteriano, ou seja, ele elimina as bactérias que podem atingir o nosso corpo. Ele é hipoalergênico, ou seja, peles sensíveis, pessoas que têm pele sensível usando linho, elas têm maior proteção. As células do nosso organismo, elas interagem muito bem com o linho. Eles têm, no nível celular, eles têm uma afinidade eletrônica muito grande, e os fios de linho podem ser usados para fazer suturas em cirurgias, porque as células do corpo vão absorver esse linho, não vão considerar um corpo estranho, e depois de um tempo, quando os tecidos do corpo se unem, essas células de linho vão ser absorvidas e desaparecem. Se você usar um fio de nylon, um fio que seja de um material não amorfo, o seu organismo pode então rejeitar essa sutura. Então é muito importante, tudo isso vem sendo usado há muito tempo, justamente por essas características físicas do linho. Ele pode reduzir febres, inflamações, ele é muito absorvente, ou seja, ele absorve mais água do que o algodão, 20% mais de água do que o algodão.
Então, para produtos vestuário íntimo feminino, né, ele é muito útil para reduzir aí os materiais líquidos, né, que podem, enfim, que podem prejudicar o conforto, a movimentação das mulheres, né? E, além disso, o linho, a sua plantação, ele exige menos fertilizante, 5 vezes menos fertilizante e pesticida do que o algodão. Por ele ser antibacteriano, ele mesmo já elimina os micro-organismos que atacam a lavoura. Então, tem muita vantagem na plantação, na produção do linho, né? Além disso, ele é um filtro excelente para produtos químicos, né? Também para poeira, para ruído, ele consegue absorver bastante esses elementos, né? Ele também produz a redução da radiação gama solar quase a metade, ou seja, os raios ultravioletas que tanto prejudicam a nossa pele em dias de muito sol, né? Em dias que o índice UVA, UVB estão muito altos, né? Então a gente usando roupa de linhos, principalmente no nosso país que tem uma insolação muito grande, a gente pode se proteger muito, né? Então ele também aumenta as emoções positivas. Então usar roupa íntima de linho traz muitas vantagens para as pessoas. Como nós dissemos, ele é resistente a fungos e bactérias, então ele consegue barrar que algumas doenças atinjam as pessoas, né? E também já fizeram estudos colocando lençóis de linho em pessoas que passam muito tempo acamadas, né? Pessoas principalmente idosos ou pessoas que têm alguma deficiência e que ficam acamados muito tempo, em que escaras produzidas por bactérias começam a fazer ulcerações no corpo. O uso de linho pode eliminar, né? Essas pessoas não desenvolvem essas ulcerações, né? Nós temos também que ele é muito higroscópico, ou seja, ele absorve rapidamente a água, né? Antes de você ter uma sensação de estar molhado. Até 20% do seu peso seco, ou seja, se é um tecido que pesa 1 quilo, ele absorve 20% desse peso em água. Então, por isso que vestir uma roupa de linho parece que está sempre mais fresco, né? Parece que a roupa faz com que a pessoa se sinta mais refrigerada, né? Então, roupa de linho estudos mostram que a roupa de linho ela faz com que a pessoa transpire uma vez e meia menos do que se ela tivesse vestido com uma roupa de algodão, e 2 vezes quando ela usa uma roupa sintética, ou seja, usar uma roupa de viscose, por exemplo, a pessoa vai transpirar 2 vezes mais do que se ela estiver usando uma roupa de linho. O linho vai refrigerar essa pessoa muito melhor, né? A fibra de linho ela tem um material sílica, né? Que é um material que absorve água e isso faz com que essa roupa dure bastante, né? Então a gente vê nas passagens da Torá, principalmente na época que o povo atravessava o deserto, que eles tinham poucas roupas e essas roupas não se estragavam. Por quê? Porque essas roupas eram feitas de linho, né? A gente vê também pelos estudos de sarcófagos de múmias egípcias, né, que todos eram envolvidos em tecido, em panos de linho, né? Então nós temos que o linho também pode ser lavado com água quente, né, ou ser passado a ferro quente, e isso faz com que ele seja esterilizado e fique limpo mais facilmente. Então a gente vê que 3 dias antes da entrega da Torá, o Eterno pede que todos lavem suas vestes, ou seja, todas as suas vestes que eram de linhos são lavadas e se tornam quase que novas, né? Então a Torá nos mostra em muitos momentos a importância
de usar o linho. Ele produz aí uma sensação suave e natural de alívio, né? Então, nós usando o linho, a gente passa a ter uma sensação de mais leveza, de mais suavidade, né? E também o linho é muito agradável ao toque, é bonito, e quanto mais é lavado, mais macio fica, né? Então, ele se uma pessoa usar linho ao lado de lã ou ao lado de um tecido feito pelo homem de fibras não naturais e fibras sintéticas, ele vai ter prejuízo na sua saúde. Então, a gente deve seguir as orientações do Eterno. Se ele fala para não misturar linho com lã, não misture linho com lã. Você vai ter benefícios disso. Evite usar materiais que são sintéticos. Por quê? Porque isso vai fazer com que você não tenha o benefício dessa vibração desses tecidos. Se quiser usar lã, use lã. Se quiser usar linho, use linho, mas em separado, né? E veja que as vantagens de usar o linho são muito maiores e podem trazer a você muitos benefícios para a sua saúde, né? Então, é um princípio da física, né? Um princípio de conservação de energia, né? Que é essa troca, essa oscilação de um nível mais energético para um nível menos energético. Então, se a gente tem um linho com uma vibração de 5.000 e o corpo humano saudável com uma vibração de 100, a gente está tendo uma vantagem muito grande, né, a partir de toda essa conexão que a gente tem com o mundo à nossa volta, né, que a roupa de Adão foi feita justamente para protegê-lo e para trazer os benefícios do mundo à sua volta para a sua saúde. A gente vai, usando o linho, a gente vai ter essa vantagem. Então, é muito importante a gente se afastar de vibrações ruins, né? Não só é um termo muito popular, né? Falar de vibrações ruins, mas não existem vibrações ruins, existem vibrações baixas em que uma vibração alta passa energia para aquela vibração baixa, né? Então, tentando manter esse equilíbrio energético. Então, é importante a gente utilizar esse material que tem uma vibração alta para trazer saúde para o nosso corpo, para a nossa vida, né? Então, a gente tem que pensar sempre que nós somos, né, um templo, né? O Eterno diz: construa um templo que eu habitarei no meio de vós. E nós somos esse templo. E qual a roupa que os Cohen utilizavam no templo? Era justamente o linho. Então, podendo, né, vamos utilizar a roupa, né, sagrada roupa que os Cohen, os Kohanim usavam, que era a roupa de linho, né? Então, nós vamos trazer muitos benefícios para a nossa saúde utilizando o linho na nossa vida. Nós temos alguns artigos que eu li para fazer esse estudo, vários estudos mostrando pessoas que tiveram muitas benesses utilizando os ensinamentos da Torá, utilizando o linho, né? Não caberia aqui a gente ficar falando desses casos todos, não é o objetivo do nosso canal ficar mostrando curas e com mais curas, mas a importância de se observar que, cumprindo os ensinamentos do Eterno, a gente tem muitas vantagens para o nosso dia a dia, né? Então, só temos que agradecer ao Eterno por nos dar os Hukim e por nos permitir que, eventualmente, venhamos a descobrir explicações científicas para esses Hukim, porque todos eles o Eterno faz para o nosso bem, para o nosso shalom, né, para a nossa saúde, paz, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, né? O Eterno não faz isso porque ele acha que é melhor e pronto, né? Não é como o pai que diz para o filho: bote um casaco porque está frio,
né? Mas aí o filho retruca: por que eu vou botar o casaco? Eu não preciso, pai, bota e pronto. Não, não é por isso. O pai está preocupado com a saúde do filho. E o Eterno nos mostra isso o tempo todo, na alimentação, no Shabat. Por que o Eterno nos diz a importância do Shabat, né? O Shabat não é importante porque o Eterno quer para ele um dia, né? Porque o Eterno não tem dia, o Eterno está fora do tempo, todo o dia só serve para o ser humano, nem os animais percebem o fluir do tempo, né? Só o ser humano é que tem a capacidade de ver, sentir o fluir do tempo. O Eterno pede que a gente descanse um dia por semana, que a gente relaxe, que a gente descanse, que a gente faça coisas que não faz nos outros dias, justamente para nos recuperarmos, para renovarmos o nosso ciclo, né? Então, nós temos um ciclo de noite, de escuridão, para descansarmos, para termos energia para usar durante o ciclo de luz. Então, nós temos o ciclo da semana, temos que descansar para nos renovarmos, nos carregarmos as nossas baterias para uma nova semana, né? Todo mundo carrega a bateria do celular para usar no dia seguinte, né? Mas muita gente não pensa em carregar a sua própria energia para uma nova semana de trabalho, enfim, de tudo o que for produtivo, né? Então, a gente tem que sempre pensar nesses ensinamentos do Eterno, que são única e exclusivamente para o nosso bem-estar, né? Para o nosso shalom. Na verdade, não é só bem-estar, é shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade, que só vem do Eterno. Só Ele nos dá isso, mas a gente tem que abrir o nosso coração para aceitar esses ensinamentos que Ele nos dá e seguir esses ensinamentos. Claro que é bom saber, é gostoso, a gente como ser humano, a gente quer saber por que nós estamos fazendo as coisas, né? Isso faz parte da nossa livre escolha, mas quando a gente ainda não tem conhecimento do porquê disso, vamos fazer, pronto, né? Se tudo que ele falou até agora funciona bem, aquilo que nós não entendemos, vamos continuar fazendo, porque certamente vai funcionar muito bem. Eu quero agradecer a vocês pela atenção, pelos comentários que vocês vão fazer, pelas perguntas. Quero agradecer muito a nossa colega Lena Posner, que sempre me manda muito material, muitas perguntas e às vezes alguns trabalhos, né? Ela me mandou muitos trabalhos que eu li aqui para preparar essa apresentação. Realmente tem muito mais material que ela mandou, não deu para condensar em uma hora tantos estudos, mas quero agradecer muito a essa disponibilidade dela pesquisar, enfim, mandar, compartilhar as curiosidades e muitas vezes as explicações de alguns itens que eu tenho trazido aqui para vocês. Toda Rabá, muito obrigado a todos e quero passar para vocês a nossa programação da semana, porque eu sei que muita gente já conhece, mas algumas pessoas são novas no canal e não tem ainda noção de que nós temos aqui muito material no canal do Telegram. Então todo o material produzido nos últimos anos estão aqui no Telegram. Você pode apontar o seu celular conectado à internet para baixar esses materiais. Nós temos no nosso canal do YouTube várias playlists com vários estudos, né, de mais de 5 anos que o Moré Marcos Felipe produz esse canal. Então nós temos muito material aí para você aprender. E nas terças-feiras nós temos o Momento do Hebraico, né? Se você não assistiu o Momento do Hebraico dessa semana, assista até amanhã cedo, antes do estudo da Paraxá, porque ele faz aqui um estudo da PEAT, né? Dos limites
da cabeça, né, dos limites do terreno. Então ele não vai abordar isso no seu estudo no Shabat, mas esse material já está disponível aqui no nosso canal, assista antes, que é um material muito rico e muito esclarecedor, além de nos trazer muitos ensinamentos sobre o hebraico. Às quartas-feiras nós temos o estudo dos Atos dos Emissários, né, que é um estudo feito pelo Moré Haimson, diretamente de Manaus, né? Então ele nos traz um estudo aqui desmistificando muitos erros de interpretação dos escritos nazarenos. Então é um trabalho fantástico que ele vem fazendo, muita dedicação, né? Todos os Morim do canal e as Morote do canal se dedicam muito para preparar esse material. Então é muito esclarecedor, muitos ensinamentos são trazidos. Eu convido vocês então a acompanhar os Atos dos Emissários, né, que são os Atos dos Apóstolos, né, como é conhecido. E amanhã nós teremos, na quinta-feira, desculpe, nós temos aqui esse pedacinho da Torá, que são estudos um pouco mais aleatórios sobre ensinamentos da Torá e que estão relacionados com um pouco de ciência. E nós temos mais, na sexta-feira após o pôr do sol, nós temos o Kabbalah Shabbat, né, com o estudo da recepção do Shabbat, onde nós vamos estudar a Parashá Kedoshim, né, com Moré Marcos Felipe e Mitzvah Hashem. Nós vamos ter esse estudo que começa na sexta-feira após o pôr do sol, continua no sábado pela manhã e termina no sábado à tarde. Então é isso que eu gostaria, que eu trouxe para vocês nessa semana, esse estudo aí da importância do Lean. Eu estou usando aqui Lean, gostei tanto desse estudo que realmente atentei aqui para o uso do Lean, né? Então é muito interessante a gente aprender esses detalhes que, às vezes, lendo a Torá, a gente não percebe, né? Detalhes que vêm assim numa pequena frase, e onde diz para não misturar animais diferentes, não misturar sementes diferentes e não misturar tecidos de linho com lã, sendo o linho produzido por um vegetal e sendo a lã produzida por um animal, né? E aí vemos que dentro da ciência há um estudo que mostra outras características, né, que certamente Moshe não tinha nem noção do que era uma vibração, do que era um movimento oscilatório, mas ele colocou isso graças a ter aberto o coração para o Eterno, para ouvir o que o Eterno estava ditando a ele quando escreveu a Torá. Shalom, shalom. Quero deixar com vocês a música da dupla Harpa Varim, Nos Campos de Belém. Shalom, shalom. La la la